Quero então trazer a palavra de Deus hoje para você, e o título dessa mensagem é Perdendo o evento principal do Natal. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 11. E assim diz a palavra: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus chegou no final da sua vida terrena. Este texto que nós lemos mostra que quando ele vai a Jerusalém pela última vez, depois de ter vindo acompanhado por toda uma multidão que o aclamava como rei, ele vai até o templo, entra no templo, e o texto, a palavra olhou ao redor, é literalmente fazer isso aqui, ó. Parece que ele estava observando todas as coisas, sabendo que aquele seria o palco dos últimos acontecimentos concernentes à sua vida terrena. Nós estamos chegando perto do Natal, e é muito fácil você se alegrar pelos ajuntamentos, pela família. É uma delícia estar junto com a família, vestir a sua melhor roupa, passar aquela noite gostosa junto com os queridos, trocar presentes. E é muito fácil você se esquecer que o motivo principal desta data é o fato de Jesus ter nascido. E não só ter nascido, como vivido e morrido para nos salvar. Amém? Então, eu quero dizer que aquela multidão que acompanhou Jesus clamando que ele era o rei, porque eles chamavam Hoshianá, bendito que vem o filho de Davi. Hoshianá é a palavra traduzida para Hosana, que significa literalmente salva-nos. Eles estavam clamando a Jesus, dizendo: você é o Messias. E ainda que eles estivessem absolutamente certos, eles estavam celebrando com palmas, com cânticos, recitando salmos messiânicos. No entanto, eles estavam perdendo o principal. Então nós perdemos o evento principal quando a gente vê o show, mas perdemos a mensagem. É muito fácil a gente romantizar, né, gente? Os filmes de Natal, a manjedoura parece linda, os animais que estão ali parecem todos estarem submissos à presença de Jesus. A figura parece sempre que é até cheiroso o lugar. E a gente se esquece que ali era um estábulo, que era um lugar do ponto de vista de sanidade, era completamente insalubre. Ali tinha cocô de animais, ali tinha cheiro de urina. E Jesus nasceu naquele lugar. Que coisa tremenda. A Bíblia diz, quando ele vai falar para os discípulos que ele está indo para o Pai, ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. No original é: na casa de meu Pai há muitas mansões. Na glória onde ele habitava, onde era o seu lar, há palácios, há lugares belíssimos, dos quais ele abriu mão, e chegou neste mundo sem ter um lugar onde nascer. Ele abriu mão de todas as coisas para que nós pudéssemos ter tudo. Ele abriu mão do seu lar para que nós tivéssemos um dia um lar celestial. Não é tremendo, irmãos? Jesus certamente
veio a este mundo e se esvaziou de tudo quanto nós amamos, gostamos, e viveu a vida desta maneira. Mais tarde, quando ele já é adulto, já está no seu ministério, ele diz: as raposas têm os seus covis, e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus abriu mão do seu lar, para que eu e você tenhamos um lar celeste. Glória a Deus. É importante você se lembrar disso, porque o nascimento de Jesus, embora tenha sido o evento mais extraordinário do mundo, porque o Deus eterno se tornou humano, adentrou na dimensão do tempo, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Mas nós não podemos nos esquecer que este foi um evento cheio e envolto de muita atenção do casal de Maria, de José, que não podiam encontrar o lugar para o seu filho nascer. Então a gente perde o evento principal quando a gente vê o show, mas perde a mensagem. E a mensagem do Natal é que Deus se fez carne. O eterno, porque a Bíblia diz que Deus habita na eternidade. A eternidade não é uma quantidade infinita de tempo, é uma outra dimensão. Ele literalmente teve que entrar numa dimensão temporal e se esvaziar, se apequenar, se humilhar, para que todos nós um dia possamos viver eternamente. Amém? Então, na celebração desse Natal, não basta lembrar dele, é necessário falar dele. É necessário contar ao mundo o que é que realmente aconteceu. Ontem eu estava em casa e um canal, não me lembro bem qual era, passou o dia inteiro contando história de Natal, todas a respeito de Papai Noel. A voz que Jesus tem nesse mundo é a sua voz. Então você e eu, neste tempo de Natal, não importa que ele não tenha nascido nesta época, nós vamos contar ao mundo o que é que realmente aconteceu. Porque o Todo-Poderoso se tornou fraco. Para quê? Para que eu e você, que éramos fracos, fôssemos empoderados por Ele. Amém? E Ele veio para morrer. Este é o verdadeiro motivo. A segunda maneira de perdermos o evento principal é quando o nosso Deus é muito pequeno. Jesus estava se oferecendo ao mundo como Messias. No hebraico, a palavra Mashiach significa ungido, o rei do mundo, o salvador do mundo, o maravilhoso conselheiro, aquele que tem respostas para todas as perguntas, para todos os anseios, para todas as dúvidas. O Pai da eternidade, aquele que nunca teve início e jamais terá fim. Você sabe por que a sua vida, quando findar nesse mundo, não acabará? Porque o Pai da eternidade te criou para viver eternamente. Amém? Glória a Deus. Ele estava se oferecendo como príncipe da paz. O mundo não vai ter paz, irmãos, sem Jesus. Não há paz nas famílias, não há paz do ponto de vista cívico e político, não há paz entre as nações, não há paz entre os reinos, não há paz no mundo espiritual, enquanto o príncipe da paz não estabelecer essa paz com um punho de ferro. E eu creio que está muito próximo de acontecer. Então saiba você, meu querido, não olhe para Jesus da mesma maneira que aqueles judeus olharam, porque eles estavam olhando simplesmente preocupados com a sua cultura, com a sua nação,
com seus problemas, e eles estavam, na verdade, desejando que o Messias viesse para acabar com os romanos, que viesse trazer respostas simplesmente para os seus problemas pessoais e nacionais. Eles não tinham entendido que Jesus era maior do que isso, que Jesus não era só para os judeus, era para todos os povos, para todas as nações, para todas as línguas, para todos os tempos. Jesus é maior do que todos, e Ele veio para todos, e Ele é a resposta para todos. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Jesus se oferecia como Emanuel, Deus conosco, dizendo que o Deus que habita a eternidade, habita o Altíssimo, no mais alto e santo lugar, também habita junto com os contritos de coração. Jesus estava dizendo que você não tem que viver sozinho, não tem que viver no desespero, porque Ele está com você. Está provado que a época do Natal é uma época muito triste para muita gente, porque muita gente não tem ninguém com quem compartilhar, a quem amar e ser amado. Mas eu quero dizer que até para estes Jesus veio. E quando Ele está dizendo Emanuel, Deus conosco, Ele está dizendo que aquele que o invoca para dentro de si jamais estará sozinho, porque Ele prometeu que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando a gente olha para Deus, quando olha para Jesus como se fosse alguém simplesmente para resolver os nossos problemas pessoais, tem muita gente que se converte para melhorar de vida, para ter uma cura de enfermidade, para ter a sua família restaurada, e Deus faz isso tudo. Mas eu quero dizer que Ele é maior do que isso. Ele veio para mudar a história, Ele vai para mudar a humanidade, e haverá de mudar um dia. Amém, igreja? Ele é Senhor dos senhores, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da história, e todas as coisas convergem para Ele. Mas aquele povo estava diante da figura mais importante da humanidade, e não perceberam, porque no domingo o aclamaram no rei, como rei, para alguns dias depois crucificá-lo. A gente pode perder o principal quando o nosso Deus é pequeno. E o Senhor me manda te dizer que você não é um alguém insignificante, porque o Deus a quem você serve é um Deus grande, que tem grandes planos para este mundo aqui. E nesse plano você está incluído. Se você já entregou a vida para Jesus, não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, Deus quer te usar. E nesta engrenagem do propósito de Deus, você tem que ter uma visão grande. Eu sou importante, diga eu sou importante. Está vendo? Diga eu sou importante. Eu acho que você não está acreditando nisso. Diga eu sou importante, para a glória de Deus, para o propósito de Deus. Amém, igreja? Para de olhar para si mesmo como alguém sem importância, sem valor. O mundo inteiro está carecendo da mensagem do Evangelho. Se cada um de nós tiver convicção disso e abrir a sua boca para falar de quem é Jesus, porque Ele veio neste Natal, milhões de pessoas serão salvas. Então não perca a coisa mais importante, o evento principal, por fazer do teu Deus um Deus particular. Um Deus que cuida simplesmente das suas questões particulares. O teu Deus é maior do que isso, e Ele tem planos para você. Amém? Glória a Deus. E por último lugar,
nós perdemos o evento principal, quando fazemos de Jesus rei por um dia, e não o Senhor das nossas vidas. Naquele dia eles clamavam: Hoshiana, salva-nos, Messias, Rei dos judeus. O próprio Judas, quando descobre que Jesus não vinha para tomar o poder dos romanos, se irritou, se indignou e o traiu. O que eles não entenderam é que para que ele pudesse ser o Salvador do mundo, ele tinha que morrer primeiro. Até entre os judeus, quando eles leem as Escrituras e o Velho Testamento e percebem textos em que o Messias haveria de morrer, e outros textos que dizem que o Messias deveria reinar, alguns rabinos acreditam em dois Messias: Mashiach ben Yosef, Messias filho de José, aquele que sofreria, e outro Messias ben David, Messias filho de Davi, aquele que haveria de reinar. Eles não entenderam que na agenda, no propósito de Deus, seria a mesma pessoa que morreria e que reinaria. Querido, quando ele veio na primeira vez, ele fez coisas que homem algum jamais fez. E não somente os seus atos de poder, mas as suas palavras de sabedoria, os seus discursos absolutamente contraditórios à visão pequena daquele tempo. Ele mostrou que ele era de fato o Messias, e sobretudo quando ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele prometeu que vai voltar. E queridos, quando ele voltar, todas as profecias feitas por Deus a Abraão, a Davi, se cumprirão. Mas enquanto ele não vem, não perca o principal, por fazer dele rei da sua vida só por um dia. Faça dele o Senhor da sua vida, Senhor da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas convicções. E eu quero dizer que ele pode e é o rei sobre a sua vida. Ele tem direito sobre isso por diversas razões. A primeira, porque ele é Deus. Colossenses 2,9 diz assim: porquanto nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Aí alguém vai dizer: não, mas é impossível. Tem gente que acredita que toda a matéria do universo estava contida numa massa menor do que a cabeça de um alfinete. Se você crê nisso, você não pode crer que Deus é capaz de colocar toda a sua essência, toda a bondade, todo amor, todo o poder na vida do seu filho? Quantos aqui creem que Jesus é a plenitude da divindade? Então diga assim: ele é o meu Senhor. Diga assim: esse mundo vai saber que ele é o Senhor da minha vida, porque eu vou abrir a minha boca e eu vou contar para todos. Nesse tempo, quando tem tanta gente perdendo tempo, batendo boca por coisas menores, até no meio da igreja, discutindo teologias humanas. Abra a tua boca e fala que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador do mundo, que é Ele quem liberta o oprimido, quem cura aquele que está enfermo. Amém, igreja? Vamos bradar, vamos falar de Jesus. Jesus é o Senhor porque Ele é o Criador de todas as coisas. Colossenses 1, de 13 a 17, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus, no qual, em Jesus, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado. Diga, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Que coisa tremenda que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou. A palavra transportar aqui no grego é metastizo, de metástase. Eu diria que quando a gente ouve metástase, né, já dá aquele tremor, né, porque metástase geralmente é uma célula cancerígena que sai de um tumor e se instala em outro lugar. Mas essa é a metástase do bem, porque Jesus te arrancou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? E para fazer isso, ele precisava de uma ponte, de alguém que fosse um intermediário, de alguém que pudesse reconciliar o homem pecador com o Deus Santo. Porque a santidade de Deus impede que ele conviva com o pecado. Então, como ele resolveu isso, mandou seu Filho Santo, e que passou por esse mundo sem nunca pecar. E ele recebeu o pecado de toda a humanidade sobre si. Morreu na cruz, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, quando você morre, você fica morto. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: quando você morre, você fica morto. Por quê? Porque você é pecador. Mas Jesus não tinha pecado, então ele morreu, mas a morte não conseguiu segurá-lo. Quando chegou no terceiro dia, irmãos, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Quando a Bíblia diz que ele é o primogênito, significa que ele foi o primeiro que passou pelo processo da ressurreição, o primeiro que nasceu de novo. Todos os demais, aliás, irmãos, a Bíblia diz que quando ele chega nos céus, ele apresenta a Deus, ele diz: eis os filhos que tu me deste. Jesus não chegou no céu sozinho, ele chegou porque ele levou cativo o cativeiro, todos os que creram nele no passado. Quando Jesus desceu ao lugar mais profundo, lá no inferno, ele tomou as chaves do diabo e levou cativo todos os crentes do Velho Testamento. Subiram com ele. Deve ter sido um dia maravilhoso. Glória a Deus. O céu de uma hora para outra foi povoado com muitos milhões de pessoas que creram na vinda do Messias. Então, querido, Jesus, ele é o Senhor porque ele é o nosso Criador. Ele é o Senhor porque ele é o nosso Redentor. Eu queria terminar essa palavra contando uma história verídica de um pastor de ovelhas na Austrália. Esse pastor de ovelha teve 2 ovelhas que estavam prenhas e que deram à luz. Uma ovelha no parto passou muito mal e morreu. E o seu filho nasceu saudável, seu bebê, a sua ovelhinha. A outra ovelha teve o parto, estava bem, mas o filhote morreu. Então ele estava com um problema ali. Ele tinha uma ovelha que perdeu seu bebê e tinha uma ovelhinha que perdeu a sua mãe. O que ele fez? Ele falou: vou tentar juntar uma coisa na outra. Então ele pegava a ovelhinha que sobreviveu
e tentava botar na teta da mãe que sobreviveu. Ela rejeitava, não sentia o cheiro do seu filhote e rejeitava. E ele ficou tentando, ele sabia que aquele filhote não sobreviveria sem uma mãe. Então ele falou, ela está sentindo um cheiro diferente. Ele resolveu cortar a pele daquela ovelhinha que morreu, que era filha da outra, e vestiu o filhote que sobreviveu com a pele do bebê que morreu. Quando ele foi colocar na teta daquela ovelha, num primeiro momento ela refugou, mas logo sentiu o cheiro e começou a aleitar aquele filhote. A partir daquele dia, aquela ovelhinha foi adotada pela mãe que sobreviveu. A Bíblia diz que quando o ser humano pecou, ele morreu espiritualmente. A Bíblia diz também que o homem, quando sentiu a vergonha, tentou fazer para si uma veste com folhas de figo, mas que não puderam cobrir a sua nudez. E Deus matou um animal e vestiu Adão com aquela pele do animal que morreu, do animal inocente que morreu, para cobrir os seus pecados. Ali já está a primeira profecia de Jesus. Quando o homem pecou contra Deus, ele foi separado de Deus. Deus não podia conviver com o seu pecado, mas Jesus morreu no nosso lugar. E o que vem sobre a nossa vida quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador é toda a justiça, a vestidura de justiça de Jesus vem sobre mim e sobre você. E a partir desse momento nós podemos ser aceitos. Glória a Deus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: se você já entregou a vida para Cristo, você já foi adotado como filho de Deus. Diga assim: o Natal é isto. O Natal é isto. Como não perder o evento principal? Em primeiro lugar, você deve seguir a Jesus. Ele disse para os discípulos: segue-me. Ele quer que você o siga. Não faça dele simplesmente alguém que possa fazer algo por você. Siga o seu caminho. Em segundo lugar, nós devemos obedecê-lo. Nosso caráter, nossa conduta, nossas decisões, nossos sonhos devem revelar ao mundo que somos dele. Em terceiro lugar, devemos glorificá-lo. Literalmente dar o primeiro lugar para ele. Aprenda uma coisa, meu querido: Deus é muito bom, Deus é justo, mas Deus é Deus. Deus não aceita ser o segundo. Idolatria é você colocar quem quer que seja, ou qualquer objeto que seja, em primeiro lugar na sua vida. Se Deus não puder ser o primeiro na sua vida, Ele não será nada. Se Ele não puder ser o Senhor da sua vida, Ele não vai ser o seu Salvador. E glorificar a Deus significa honrá-lo no nível extremo da nossa vida. E não só de boca, mas de coração. Deus certa vez escreve dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que Deus quer de você? O seu amor, a sua devoção, a sua adoração. Deus quer que Ele seja o primeiro lugar da sua vida. Então, querido, nesse período de Natal, como glorificar a Deus? Viver para Ele, falar dEle, amar como Ele amou, se interessar pelas pessoas por quem Ele se interessa, e revelar ao mundo
que os heróis que se multiplicam, os filmes, as bilheterias dos filmes de herói, são os que mais vendem. Por quê? Porque a humanidade não tem heróis. A humanidade não tem quem o salve. Minto. O mundo tem, a humanidade tem quem o salve. Só não sabe disso. Mas nós sabemos. Glorificar a Deus é falar que há um herói, há um super-herói, há um super salvador, e esse é de verdade, e esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, igreja? Quantos aqui amam a Jesus? Eu quero te desafiar, neste período de festas, a olhar para o seu próximo, a sorrir para ele, a falar do amor de Cristo para ele. A nossa vida tem muita importância. Não deixe de brilhar a luz de Cristo. Aproveite essa oportunidade. Fale para o seu vizinho. Fale para a pessoa com quem você trabalha. Fale na escola. Fale na rua. Esse é o nosso chamado. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor deixou o lar na glória, para que nós pudéssemos ter um lar nos céus. Minha oração, Senhor, que nesse período de Natal seja um tempo de reconciliação, de perdão, que nas famílias, Senhor, o amor prevaleça, que nas celebrações o Teu nome seja o centro de todas as coisas. Empodera a Tua igreja, Senhor Espírito Santo. Empodera, Senhor, a igreja, para a honra e glória do Teu nome.